Na tabela do meio, temos o sujeito I, eu, you, você, he, ele, she, ela, it, isto. Até aqui segue singular. We, nós, you, vocês, they, eles. A partir de we, segue plural. Como entender essa tabela? Eu posso ter, nesse contexto, possessivo, que é a tabelinha à direita. Na tabela à esquerda, temos os possessivos. My, meu, your, seu, his, dele, her, dela, its, disto. Até aqui, singular. Our, nosso, your, de vocês, their, deles. Exemplo: my car, your car, his car. His car, o carro dele. Outro exemplo: this is his car. Este é o carro dele. This is its ball. Esta bola é do cachorro. Como assim, Fernanda? Its é disto. Utilizamos para coisas. O it do sujeito é isto. Então, eu não preciso falar cachorro na frase. Eu posso informar que a bola é do cachorro utilizando its. This is its ball. E agora vamos para objeto. Me, eu, you, você, him, ele, her, ela, it, isto, us, nós, you, vocês, them, eles. Quando usar objeto, Fernanda? Na sequência da frase, nesse contexto, o sujeito, que é o subject, vem primeiro, em seguida o verbo e depois o objeto ou complemento. Então, eu vou utilizar uma sentença que usa objeto. Você precisa usar o objeto de acordo com o sujeito que você quer informar. Por exemplo, eu, love, amo, her, ela, I love her. Por que eu não usei she no final? Porque a posição que está na frase se encaixa para o objeto. Então, eu preciso utilizar o objeto correspondente. I love her. Eu amo ela. We love you. We love you. Nós, sujeito, amamos, verbo, você, objeto. Quando fazemos pergunta, também utilizamos objeto e o verbo auxiliar do. Do you love me?
Note que, se tirar o do, a frase fica como se fosse uma afirmação. You love me. Mas se eu quero fazer uma pergunta, eu preciso utilizar, nesse contexto, o verbo auxiliar do, porque estou falando do objeto. Do you love me? Então, se transforma em uma pergunta. He, she e it. É necessário acrescentar um S no verbo. É uma regra, precisa decorar. Então, eu posso dizer: She loves him. She loves him. O verbo love recebeu o S por causa do sujeito she. Isso se aplica para he, she, it. Mas, quando fazemos uma pergunta, o verbo auxiliar do, ele fica responsável pelo S e tira essa responsabilidade do verbo. Então, quando vamos fazer uma pergunta, utilizando o verbo auxiliar do para he, she, it, sujeito, não precisamos mais colocar o S no verbo. Então, ficaria: Does she love him? Yes, she does. Para a pergunta afirmativa, no, she doesn't. Para a afirmação negativa. Does he hate me? No, he doesn't. Yes, he does. Do you love me? Yes, I do. No, I don't. This is my car. This is your car. Do this is your car? Esta frase está errada. Por quê? Neste caso, não utilizamos o verbo auxiliar do ou does, porque na frase tem o verbo to be, is. This is your car. Então, eu pergunto: Is this your car? Note que não utiliza o verbo auxiliar do, porque a afirmação é feita com o verbo to be, is. Então, não precisa utilizar o verbo auxiliar do ou does. Esta frase está errada. Por quê? Neste caso, não utilizamos o verbo auxiliar do ou does, porque na frase tem o verbo to be, is. This is your car. Então, eu pergunto: Is this your car? Note que não utiliza o verbo auxiliar do, porque a afirmação é feita com o verbo to be, is. Então, não precisa utilizar o verbo auxiliar do ou does.
A